Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clarissa, como vocês já sabem, e hoje eu estou aqui com o Cláudio, da Americanense Contabilidade, que mexe aí com essa parte trabalhista aí há 20 anos. Eu também tenho aí uma experiência de mais de 19 anos lidando com essa parte trabalhista. Nós escolhemos o tema hoje da jornada de trabalho, porque tem várias curiosidades, informações importantes para o empresário. Nós verificamos aqui que, embora seja um tema antigo, né, de 1919 aí pela Organização Internacional do Trabalho, porém tem várias novidades, inclusive decreto aí de 2021. Nós temos aí recentíssima uma medida provisória 1108 de março agora de 2022, então existem adequações que nós devemos passar para os clientes, né? Eu hoje estou falando aqui pela Advoclass, é uma empresa que foi constituída recentemente e conta aí com essa experiência, né, de quase 20 anos nessa área jurídica. E o que a Advoclass faz? A Advoclass, ela ministra treinamentos e também mexe com capacitação profissional. Então, depois vocês vão verificar que ali no site vai constar um e-book para ser baixado referente a esses temas de jornada de trabalho. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da doutora Clarissa por estar participando desse evento com vocês. É uma oportunidade muito grande para nós da empresa Americanense Contabilidade e dispor toda a nossa prática que a gente vem acumulando no nosso dia a dia, nessa relação de prestador de serviço e cliente nessa área voltada especificamente ao direito do trabalho. Eu acho que o Americanense é uma empresa que presta serviços contábeis, presta serviços também na área trabalhista e na área de imposto de renda e na área fiscal também. E estamos aí à disposição para cumprir todas as exigências que a legislação impõe para o empresário. Perfeito. A gente vai começar aí falando um pouquinho de algumas curiosidades para a gente poder contextualizar a questão da jornada de trabalho e falar, né, que é um tema que já vem tendo essa preocupação, inclusive internacional, desde 1919, a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, Isso. Ela tratou justamente de jornada de trabalho. E aqui a gente vê que já teve uma adoção, né, de um princípio das 8 horas diárias, e na época falava-se em 48 horas, até 48 horas semanais. E depois, em 1935, esse tema ele foi revisitado, e aí a convenção mesmo passou a recomendar as 40 horas semanais. Mas você pegou aí algumas outras curiosidades em relação Sim. ao mundo. Eu acho que um fato histórico é importante para você descrever uma jornada de trabalho. E assim, a princípio, a Revolução Inglesa, em meados do século XVIII, ela acabou proporcionando assim o início de toda essa questão que vem sendo tratada até hoje relacionada à jornada de trabalho. Naquela época, a jornada ela era bem desgastante e chegava ao ponto de ser de até 16 horas por dia e com 30 minutos de intervalo. Então, em virtude de todo o desgaste que isso causava para o trabalhador, isso foi um tema muito relevante e vem sendo tratado até hoje. E assim, um outro fato que eu busquei, assim, a média mundial de horas trabalhadas por semana. E hoje, mundialmente, a pesquisa ela
ela identificou que a jornada média trabalhada por semana mundialmente é de 36 horas e 36,8 horas, que dá aproximadamente 36 horas e 40 minutos, vai arredondando. Na América Latina, o país hoje com jornada de trabalho mais excessiva é a Colômbia. Hoje, na Colômbia é estabelecida uma jornada de aproximadamente 47 horas e 35 minutos. Já no Brasil, essa média, mesmo a legislação estabelecendo um limite de 44 horas, tem uma jornada que ela acaba sendo um pouco menor. Mas no Brasil, hoje a média é uma média de 39 horas e 30 minutos de jornada semanal de trabalho. Na Holanda, é o país com uma jornada de trabalho mais reduzida que essa pesquisa ela encontrou, que estabelece uma jornada semanal de aproximadamente 20 horas semanais. E também tem aquela jornada que acaba sendo excessiva, que é uma jornada que eles identificaram na China, que ela é chamada jornada 996. Ou seja, lá existe uma jornada de trabalho onde o empregado ele inicia-se às 9 horas da manhã e encerra-se essa jornada às 21 horas noturnas, né? E isso durante 6 dias, por isso que é essa jornada 996. Certo. Então, esse tema ele já vem sendo tratado há um bom tempo e hoje, é claro, ela é um tema tutelado pelo Estado e assim, é um tema assim, que a empresa ela precisa ter muito critério na hora de estabelecer durante uma contratação de seus colaboradores. Sem dúvida. Essa contextualização histórica, ela é extremamente importante para nós entendermos o caminhar desse tema, né? Porque esses dados a gente pegou na questão de também, né, uma organização que é para o desenvolvimento econômico. E lembrando que tem não só isso que a gente deve ter em mente, mas também que esse caminhar é sempre no sentido de proporcionar aí melhores condições de saúde, segurança e medicina do trabalho ao trabalhador, né? Então, jogar dentro das regras traz vantagens também para o empresário. Hoje, quando a gente fala de jornada de trabalho, nós estamos falando aqui, então, de trabalhadores que estão em regime da CLT, né? Ou seja, com carteira de trabalho assinada, CTPS assinada, né? Então, isso, o que é muito importante para o empresário? Que ele tenha, de uma forma bem clara, a redação dele do contrato de trabalho, né? Que isso seja colocado de forma ostensiva para que seja de fácil entendimento também. Então, é importante esse contrato de trabalho estar bem redigido, inclusive aí auxiliado, né, tanto por um escritório de advocacia, por um escritório de contabilidade, enfim, para que ele não deixe alguma brecha passar para depois, de repente, não ter um passivo lá na frente. E esse tema da duração do trabalho, né, duração da jornada de trabalho, ele não é importante somente na seara internacional, mas na seara nacional também. Tanto é que ele é tratado na Constituição Federal. Ele não é tratado simplesmente pela lei federal, né, que é a CLT. E é também tratado na Constituição Federal. Então, ali está previsto, né, a questão da jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, tem a questão da compensação, né, dos horários, da redução da jornada, enfim. É importante aqui nós termos em mente também as questões de negociações coletivas, né, tanto acordo coletivo, convenção coletiva, porque
hoje em dia, né, depois da reforma trabalhista, a gente percebe que todas essas fontes do direito, elas vêm integrar aí numa eventual interpretação da norma. Então, tudo isso é norma, né? Tanto a acordo coletivo, a convenção coletiva, e isso vem aí tapar essas brechas e isso tem que ser interpretado de uma forma em conjunto, né? Então, isso é uma coisa interessante de ser falada. E nós temos aí essas questões também, não sei se você quer complementar alguma coisa nisso, para depois a gente já passar para falar da jornada diferenciada, que Sim. tem uma regulamentação própria. A jornada de trabalho é assim, uma questão que precisa ser trabalhada previamente, ou seja, é pré-admissional. Então, requer um planejamento do empresário, levando em conta a necessidade desse trabalhador na empresa. Então, talvez uma jornada de trabalho de 8 horas seja suficiente, talvez não, talvez ele precisa estender essa jornada dentro dos limites que a legislação estabelece e compensar o que ele trabalha além da 8ª hora e dentro do limite que a legislação permite que essas horas sejam prorrogadas, ou seja, mais 2 horas, então dá essa possibilidade dele prorrogar essa jornada diária e compensar durante a semana. E com a reforma trabalhista também, essa compensação ela pode ser feita dentro de um período mensal. E dentro desse limite das 44 horas, o empresário ele pode estabelecer critérios dentro da sua necessidade. Tem questões de intervalos que precisam ser verificadas, tem questões de descanso, questões jurídicas de compensação e muitas outras situações que nós vamos tratar, acho que no decorrer do trabalho. Exatamente. A gente vai falar também um pouquinho dos turnos ininterruptos de revezamento, né? Outros tipos de jornada, 12x36, enfim. E assim, a gente está trazendo aqui essa regra geral, né? Claro que a gente sabe que existem aí algumas categorias que realmente têm aí uma jornada diferenciada, até mesmo com uma regulamentação própria, né, Cláudio? Como você disse, é muito importante nós fazermos essa lição de casa antes da contratação, para depois, porque realmente depois não dá para você ficar modificando o contrato de trabalho e tampouco as anotações da carteira de trabalho. Então aqui só para a gente citar de uma forma muito rápida, que não é o tema de hoje, quais são as categorias, né? Algumas que cumprem jornada diferenciada, os bancários, jornalistas, médicos, dentistas, radiologistas, advogados, gerentes, estivadores com serviços externos, menor de idade, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? Então, isso a gente precisa verificar aí a regulamentação própria dessas categorias de empregados. Então, lembrando que quando até mesmo aqui, nesses exemplos que nós demos, a gente está falando de relação de emprego. Ou seja, com carteira de trabalho assinada e com todos aqueles elementos que compõem a relação de emprego. Então é isso, pessoal. Quem quiser saber mais sobre o assunto, nos procure, nós estamos à disposição. É muito importante nós entendermos os pormenores aí para fazermos um bom trabalho. E quem gostou, curte o conteúdo, compartilhe, que conhecimento nunca é demais, é sempre bom. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o controle da jornada de trabalho propriamente dito.